Próxima dúvida é a questão de número 18, não é isso? Olha lá. Há verbos que na condição de auxiliar expressam ponto de vista do falante sobre o que enuncia, explicitam, por exemplo, sua avaliação sobre a ideia ou ideias que está veiculando. O segmento que ilustra de maneira relevante o papel desses verbos é. Então aqui tem uma situação primeiro, eu quero te falar. Esse assunto é o assunto de verbos modais, é o verbo modal, é o valor modal dos verbos auxiliares, aliás, esse assunto, tá? E o que é isso? Dentro dos verbos auxiliares, a gente vai estudar isso, tá? Os verbos auxiliares são os verbos que ajudam o verbo principal a construir todo o fato, né? Por exemplo, está chovendo, né? Eu uso o está ali, é o verbo auxiliar, e o chovendo é o verbo principal, tá? Tranquilo. Eu usei o verbo no gerúndio, inclusive, chovendo, né? Ou então, eu uso no particípio da ideia de ação concluída já, né? Que a gente viu no outro exercício. Por exemplo, a luz, a conta foi paga, né? E eu tenho, então, auxiliares ali, tá bem? Depois, o estudo do valor modal desses verbos é um assunto que talvez eu tenha quase certeza que não entre no seu edital, tá? Mas, por via das dúvidas, vamos estudar e vamos tranquilizar a nossa mente. Não é um assunto difícil, tá? É que não é o assunto da aula, que a gente tratou na aula, então talvez fique um pouco espaçado aí. Eu só vou explicar para você como que é uma questão bem tranquila, tá? Então, olha, primeiro eu tenho aqui, né? Há verbos que na condição de auxiliar, então eu vou tratar de verbos auxiliares, tá? Expressa o ponto de vista do falante, então. O ponto de vista dele. Eu vou trabalhar com os verbos modais, então. Olha lá, na letra A, há momentos, esse há é um verbo, tá? Há momentos em que percebemos é outro verbo, a necessidade de questionar é um outro verbo, tá no infinitivo, mas é verbo, né? As próprias estratégias críticas e suas dicotomias. Pois bem, temos três verbos aqui, mas os três são verbos principais. Nós temos três orações aqui. Então não tem o verbo auxiliar, logo essa questão nem vou chegar a analisar nada, não tem como analisar porque não tem o auxiliar ali, tá bem? Vamos para a letra C. Letra B. A liberdade estaria ligada, aqui sim, né? Estaria ligada à força afirmativa das paixões alegres. Tudo bem, esse estaria é realmente um verbo auxiliar e ele está sim trazendo um valor modal, um valor de conceito ali, de avaliação, né, da pessoa, do enunciante, né, do falante. Ele está trazendo uma ideia de possibilidade, né, de hipótese, tá bem? É uma hipótese, ele está trazendo isso. Então veja, isso aqui é o pensamento de quem está escrevendo o texto, né? Olha, talvez a liberdade, né, ela estaria ligada à força. Ele dá essa margem aí. Então ele faz uma avaliação aí, ele apresenta a sua avaliação pessoal sobre aquilo. Pode ser essa, entendeu? Pode ser essa aqui. Vamos deixar de stand-by. Às vezes tem uma ainda mais correta. Vamos lá na letra C. Nada de nossas estratégias contemporâneas de crítica seria possível sem esse passo essencial da Spinoza. Bom, só tem o seria aqui, só tem ele aqui então, né? É um verbo de ligação. Liga o que, né? Liga a característica ao sujeito. Nada de nossas estratégias contemporâneas críticas. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, tá? Depois a gente vai estudar sujeito também. Muita coisa para estudar, né? Então ela só está ligando a característica ao sujeito. Ele é o verbo principal, então. Não tem verbo auxiliar também aqui, tá? Tranquilo. Na letra D. Talvez essa dicotomia possa e deva ser abandonada. Opa! Ser abandonada, tá vendo? Olha, ele traz vários verbos aqui, né? Possa e deva ser abandonada. Tá vendo? Aqui ele traz claramente um juízo de valor aqui, ó. Talvez, né?
essa dicotomia possa, ela pode e ela deve ser abandonada. Ele está trazendo a opinião dele, né? Olha, eu acho que deve ser abandonada, tá bem? O valor modal, então, do verbo auxiliar se traduz nesse conceito aí. O autor do texto, o falante do texto ali, a voz do texto, ele imprime ali no texto a opinião dele sobre aquele assunto, né? Então, é claramente a letra D que é a que nos mais convence, a mais relevante, tá bem? A mais relevante da nossa questão aí. Beleza? Para a próxima então.